A Rota da Seda é um monumento à evolução da diplomacia global. É um caminho que levou à transmutação da nossa própria existência. Hoje, vamos falar sobre como essa lendária rota comercial surgiu, como nos conectou, como influenciou a cultura e como era tão perigosa quanto lucrativa. Além disso, vamos discutir como ela fez dos seus fundadores regionais uma das nações mais poderosas do mundo moderno. Como costuma ser o caso com todas as coisas, a Rota da Seda não foi uma invenção deliberada, o que significa que foi a confluência de atividades continentais em vez de uma ideia singular. Por milhares de anos, comerciantes e enviados abriram vários caminhos para negociar com cidades e tribos vizinhas. Vários historiadores rastreiam as origens da Rota da Seda às antigas rotas comerciais do Oriente. A rede é considerada por muitos como outro produto da estepe. A estepe, uma faixa de pastagem de cerca de 5.000 milhas de comprimento da Hungria, através da Ucrânia e Ásia Central até a Manchúria, era e é um lugar muito implacável. A estepe eurasiática abrange cerca de 1/5 do planeta. Durante a maior parte de sua existência, foi dominada por disputas sangrentas entre hostis, e geralmente era considerada um terreno intransponível. Isso foi até que o povo nativo descobriu maneiras de torná-la seu lar. Desde 3.500 a.C., cavalos estavam sendo domesticados, no que é agora o Cazaquistão. Este desenvolvimento da cavalaria foi o primeiro agente acelerador para o comércio ao redor da estepe. Sabemos disso porque invenções como o arco recurvo, negociado pelos citas e outros, foram desenterradas por arqueólogos do século 21. Com a ajuda deste poderoso animal, formaram-se classes mercantis primitivas, lucrando com as informações e armas muito necessárias em circulação. Eventualmente, havia participantes suficientes para plantar a semente que eventualmente se tornaria o maior motor de lucro que o mundo já conheceu. Outra importante ressalva sobre a Rota da Seda é que ela não foi formalmente identificada como tal até 1877. Quem a utilizava nunca pensou em dar um único título a uma rede complexa e em constante mudança como essa. A Rota da Seda, a que nos referimos hoje, foi cunhada por Ferdinand von Richthofen, um geógrafo e historiador alemão. Ele escolheu este nome pois, como se pode supor, a seda predominava no mercado em quase todas as situações. É por isso que muitos analistas mainstream preferem marcar até a abertura formal da estrada como 130, 140 a.C., mesmo que a seda fosse uma mercadoria quente sendo negociada até mesmo no Antigo Egito. Para entender completamente isso, precisamos revisar o que estava acontecendo no que os antigos gregos chamavam de Ceres, a Terra da Seda. Em 221 a.C., a dinastia Qin dominou o continente e reinou supremo. Antes da presença do imperador Qin Shi Huang, a terra era composta por pequenos reinos, e a China que conhecemos hoje nem sequer existia. Durante os próximos 15 anos, essa nova presença imperial conseguiu alcançar o impossível. Mas essa forma de governar teve um preço. O número de mortes durante esse curto período foi inimaginável, mesmo pelos padrões de hoje. De acordo com alguns historiadores, alguns sinais mostram que metade da população do reinado, um número que chega a 28 milhões, caiu morta sob sua sombra. Séculos depois, arqueólogos olhariam para os locais ao redor do primeiro imperador da China. Embora sua presença tenha resultado em carnificina sem precedentes, o respeito que as pessoas tinham por ele era inegável, como se pode ver agora o que está ao seu redor. Os guerreiros de terracota, 8.000 soldados em tamanho real, meticulosamente esculpidos, a maioria dos quais ainda está enterrada, a oitava maravilha do mundo. De acordo com textos antigos, um mapa do mundo conhecido se encontra na câmara funerária de Qin, sem dúvida uma gota no oceano, comparado ao que seus sucessores descobririam em um futuro próximo. Após a morte do primeiro imperador, o ressentimento das classes camponesas atingiu um ponto crítico, mergulhando a antiga China em uma brutal guerra civil. Após o derramamento de sangue, surgiu a dinastia Han, fundada por Liu Bang. Os Han mantiveram algumas das políticas dos Qin que estabilizaram a China, como um novo governo centralizado e estruturas administrativas que tornaram a nação emergente mais organizada e burocrática. No entanto, a dinastia Han promoveu o taoísmo, uma filosofia que permitia que os nobres e cidades operassem de forma um tanto independente. Embora isso fosse necessário no início, teve consequências graves para grande parte da China. A abordagem um tanto libertária deixou o campo vulnerável. Durante o reinado do imperador Jing, mais de 10.000 pessoas foram sequestradas e escravizadas por potências hostis.
Em 141 a.C., os Han, como grande parte do mundo logo os chamaria, estavam sob o governo de seu sétimo imperador, Wudi, ou simplesmente Wu. Para muitos especialistas em Ásia Oriental, o imperador Wudi era excepcionalmente astuto. Ele sabia que os regimes taoístas de outrora eram divisivos, então adotou o confucionismo como a filosofia nacional do Estado. Essa transição para a piedade filial, moderação e virtude obrigou a nobreza a começar a defender suas fronteiras e evitar a tirania doméstica. Embora tenha demorado muito tempo para isso se firmar, dado o fato de que muitos membros do tribunal denunciaram Wu, era óbvio que a maré estava mudando. A nova ordem controlava, e muitos cidadãos queriam provar seu valor. Uma dessas figuras era um emissário chamado Zhang Qian. Ele passaria a ser considerado o fundador secundário da Rota da Seda. Zhang é uma das figuras mais complexas da história. Dependendo da fonte que você investiga, ele pode ser retratado como um simples cortesão ou um missionário heróico. Apenas 3 anos antes do discurso mencionado em 138 a.C., Wu enviou Zhang Tian para o oeste para negociar com o povo Yuezhi. Zhang Niu era um povo que constantemente ameaçava a estabilidade da dinastia Han, finalmente levando Wu a buscar apoio da Ásia Central e de outras potências ocidentais. A primeira missão de Zhang na região desconhecida foi um fracasso abismal. Ele não só falhou em ganhar apoio dos seus vizinhos, mas os Zhang Niu realmente o capturaram. Muitos contratempos o impediram de retornar à China por 13 anos. Segundo a lenda, apenas um de seus 100 assistentes retornou com ele para contar a história. A única vitória real? Fazer o primeiro contato e descobrir o potencial de comércio a ser explorado em toda a Ásia Oriental. Durante a ausência de Zhang, o imperador Wu voltou seus olhos para dentro do tribunal. Afinal, seu diplomata havia desaparecido, e a suposição justa era de que ele havia morrido. Ele enfrentou obstáculos significativos, como o Talão do Tigre, que atuava como uma espécie de chave para controlar o exército. Até que essa principal oponente, a grande imperatriz viúva Dao, faleceu, ele estava jogando um jogo de xadrez familiar muito complexo. Em 135 a.C., Wu finalmente não teve oposição e continuou com suas ambições de reforma. Ele forçou a nobreza a voltar para seus feudos, não podendo mais mergulhar nos cofres do governo. O governo cada vez mais centralizado teve que sancionar os postos de controle. Agora, os nobres eram recompensados ao denunciar a corrupção, restituindo a propriedade ao Estado, se preciso. Finalmente, e talvez o mais importante, Wu começou a recrutar e promover plebeus talentosos para altos cargos do governo. Isso não apenas retirou o poder das classes nobres, mas permitiu que Wu contratasse com base no mérito, enquanto lentamente dava mais autoridade governamental ao imperador. Uma vez que ele encontrou seu caminho de volta, assim como Colombo faria mais tarde para os espanhóis, Zhang apresentou um mundo de riquezas para o tribunal imperial. Este diplomata misterioso falou sobre as sociedades antigas, que dominavam desertos e reinos que acreditavam ter descendido de deuses. Uma das descobertas notáveis, feitas por Zhang, foram os cavalos celestiais encontrados em Fergana. Novamente, os cavalos são a joia da coroa da sobrevivência oriental. Depois que o povo da região se recusou a vendê-los, Wu enviou 60.000 homens por mais de 2.400 quilômetros para capturá-los à força, fortalecendo ainda mais a força dos Han, finalmente pondo fim à ameaça Xiongnu. Esses novos cavalos grandes permitiram que as caravanas atravessassem terrenos difíceis, dando aos comerciantes acesso ao jade da bacia de Tarim. O gênio estava fora da garrafa. Por décadas, o Estado da China estava apenas viajando para consolidar o poder e preservar um legado frágil. No entanto, 7 anos após o regresso milagroso de Zhang, a era das explorações finalmente começou. Zhang estava enviando observadores experientes para cada canto do continente. Trocaram-se enviados e informações foram recebidas de lugares distantes, como os postos helenísticos de Alexandre, o Grande. A brilhantez do imperador Wu no tribunal garantiu que nenhuma dessas novas propostas seria contestada. A era de ouro da dinastia Han havia oficialmente começado. O imperador Wu e sua linhagem apenas incentivaram o desenvolvimento da Rota da Seda. Muitos historiadores preferem o termo Rotas da Seda, já que existiam diversas trilhas, como referido anteriormente. A corte estava se tornando incrivelmente rica, mas algo a impedia de ficar ainda mais rica. 2 dessas coisas eram os desertos de Gobi e Taklamakan. Por muito tempo, essas regiões foram, na verdade, um ativo para os chineses, formando uma barreira defensiva para protegê-los de um ataque do norte. No entanto, também era uma das únicas passagens no início do comércio da Rota da Seda.
O Taclaman é composto por 85% de dunas de areia, e muitos comerciantes desaparecem na primeira tempestade de areia ao tentar atravessá-la. Havia bandidos em ambos os lados, fomentando a expansão da Grande Muralha. Avançando mais para o oeste, havia um comércio valioso no Planalto tibetano. Dito isso, em contraste com a forma como vemos o Tibete hoje, ainda não era uma capital da paz. Era composto principalmente por pequenos estados em guerra e tribos nômades, que eram uma ameaça constante para muitas cidades na China. Ao sul dos Himalaias de 230 mil milhas quadradas, havia outro parceiro comercial, a Índia. Possivelmente, a Rota da Seda trouxe tanta riqueza para a Índia quanto para a China. De acordo com os historiadores, a Rota da Seda assumiu a forma de 3 rotas prováveis: Srinagar, Gilgit e a Cordilheira Karakoram, Paruchapar e Radha, Kapisa, Bamiyan e Balkh. As especiarias indianas eram muito valorizadas por comerciantes estrangeiros, tornando a Rota da Seda extremamente transformadora. Cazaquistão, Rússia, Kirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão foram de certa forma produtos da Rota da Seda. Muitos imaginam um único comerciante atravessando a Eurásia para entregar tecidos a um líder mundial, mas isso nunca foi o caso, senão extremamente raro. Pequenos postos de controle e assentamentos surgiram para aliviar o peso de viagens longas. Como a maioria dos produtos hoje, o item passa por centenas, se não milhares de mãos antes de chegar ao destino final. Por causa disso, tornou-se lucrativo construir um assentamento ao longo de uma Rota da Seda, pois os negócios basicamente cairiam no seu colo. Grandes potências no Oriente Médio se beneficiaram do aumento do comércio na Rota da Seda. Paquistão, Afeganistão, Pérsia, Iraque e Síria frequentemente atuavam ao lado do anterior como intermediários sofisticados, controlando o comércio de longa distância entre o Oriente e o Ocidente. Em 500 a.C., Dário I construiu a Estrada Real Persa de 1000 milhas a partir do rio Tigre, servindo como precursora da expansão da Rota da Seda 300 anos depois. Chá, corantes, perfumes e porcelana estavam entre as muitas coisas trocadas no auge da Rota da Seda. No contexto de intermediários sofisticados, a Turquia teve um papel crucial ao construir numerosas estalagens à beira da estrada, chamadas caravanserai, para facilitar o comércio entre continentes. Não apenas isso, mas muitos comerciantes turcos participaram de viagens extremamente longas, ao ponto de variações do idioma turco poderem ser ouvidas ao longo da caminhada de 3.694,67 milhas até o oeste da China. Outro jogador influente uma vez através do Cáucaso foi a Grécia. Como a Turquia, o idioma grego era frequentemente empregado para a troca de informações valiosas. Grande parte do comércio grego ocorreu entre o lendário Estado-nação e o Egito, Cartago, Etiópia e a Península Arábica. Um esforço separado da Estrada Real de Dario, endossado por Alexandre, o Grande, em 329 a.C., conectou assentamentos como Alexandria e Samarcanda, incentivando a possibilidade de comércio com o Oriente. Por fim, e talvez mais importante, a Rota da Seda conectou os impérios do Oriente ao que é possivelmente o maior poder ocidental da história, o Império Romano. Simplificando, Roma foi o último grande elo da cadeia que conectava os dois lados do mundo desenvolvido. A participação de Holmes nesta grande empresa foi o primeiro passo para a globalização. Com este fortalecimento de relação, abrangendo mais de 4.700 milhas, a humanidade nunca mais seria a mesma. O crescimento isolado agora era coisa do passado, e pessoas de todo o mundo começaram a fazer um esforço conjunto, não apenas para lucrar umas com as outras no mercado, mas também para compartilhar ideias. A Rota da Seda enfrentou períodos em que as viagens eram restritas, mas durante tempos de cooperação em massa, grandes pensadores, inventores, artistas e artesãos se aventuravam grandes distâncias para compartilhar e colaborar com seus novos vizinhos. Quando Roma herdou as estradas criadas pelos árabes e gregos, a primeira grande onda de comércio oficialmente começou. Artefatos romanos, como vidraria, foram descobertos até na Península Coreana. Strabo, um filósofo, geógrafo e historiador grego, uma das testemunhas da queda da República, afirmou que até 120 navios partiam todos os anos de Mios Hormuz, no Egito Romano, para os portos indianos. Havia até um guia de viagem em circulação após 60 d.C., Periplos do Mar Eritreu, que delineava as melhores oportunidades de comércio ao longo do Mar Vermelho. Talvez a religião fosse o produto mais negociado na Rota da Seda.
Uma das primeiras a se espalhar foi o zoroastrismo, uma prática centralizadora transformada na fé do Estado do Irã no século III depois de Cristo. O judaísmo também se misturou bem com outras comunidades espirituais, fundando assentamentos em lugares como Samarcanda e Bucara. Nesse momento, havia centenas de seitas interagindo com o judaísmo, e muitos se converteram sem a necessidade de proselitismo. O cristianismo e o maniqueísmo eram frequentes nas rotas centrais, mas só o primeiro sobreviveu aos eventos de assimilação, enquanto o último caiu no esquecimento. No século VII d.C., o Islã se tornou a fé majoritária ao longo da Rota da Seda, pelo menos no centro das rotas principais. A razão é que o Islã, com suas raízes mercantis, era ideal para se expandir nos postos de controle da crescente rede de comércio. A religião que deixou o maior impacto na China e no Oriente, e talvez a pegada mais forte, foi o budismo. Entre o século I e III d.C., a ascensão do Império Kushã alimentou o crescimento exponencial da fé, que antes era menor. 5 das 18 escolas de interpretação operavam na Rota da Seda. Sua presença deixou uma marca tão indelével que as fés posteriores ocuparam e mantiveram os postos espirituais que esses praticantes haviam construído. A aceitação chinesa assegurou a perpetuidade do budismo, difundindo-o para a Coreia e o Japão. Viajantes devotos, como Zhuangzhang, um monge peregrino, transportaram uma coleção de 650 manuscritos sobre o budismo. Devido à grande influência da Rota da Seda, o budismo é a quarta maior religião, com um segmento de 520 milhões, entre 7 a 8% da população global. Esse tipo de expansão intercultural também teve um grande efeito sobre os bens materiais e sua proliferação. Quando o mundo conheceu o refinado artesanato de outras nações, sentiu-se incentivado a compartilhar o seu. Pelos próximos 1.300 anos, a Rota da Seda serviu como um caldeirão para os criativos aprimorarem suas habilidades, bem como construir em cima do trabalho pré-existente com conhecimento de seu background. Uma das inovações que surgiu dessa colaboração generalizada foi a noria, uma roda de captação hidroenergética usada para elevar a água para um pequeno aqueduto. Ela leva a água para terras e cidades próximas. O transporte de novos alimentos, como laranjas ou uvas, muda a maneira como os países abordam as tradições culinárias. Os benefícios foram grandiosos e muito além do que qualquer um poderia ter previsto, mas os ganhos materiais muitas vezes vêm com condições violentas. Ao longo da existência da Rota da Seda, não deve ser surpresa que ela tenha sido uma ferramenta útil para a batalha, lucro e educação. Apesar do Ocidente e Oriente estarem mais conectados pelo comércio, a condição humana ainda prevalece em grande escala. Estando tão distantes um do outro, os dois grandes impérios, os romanos e os Han, ainda acreditavam que sua própria sociedade era o centro do universo. Historicamente, a China valorizou acima de tudo cavalos. Como mencionado anteriormente, a dinastia fez grandes esforços para capturar território na estepe, que era hospitaleiro para as melhores raças, e trocou sua preciosa seda, jade e cerâmica por este meio de transporte outrora cobiçado. Com isso, juntamente com equipamentos e suprimentos militares, eles iniciaram um projeto de expansão que cobriria mais de 1 milhão de milhas quadradas, com uma população de quase 50 milhões de pessoas. Na época de Augusto, a China agora tinha uma força interna, que superava o que era visto na Itália. Infelizmente, como é comum, com a expansão rápida e dominação, os valores preservando esse poder começaram a sumir. A ambição eclipsou o pragmatismo, e os Han começaram uma longa guerra contra o povo tibetano, especificamente os Xiong. Apesar do conflito ter resultado em uma vitória menor, a riqueza acumulada por uma década de comércio na Rota da Seda foi desperdiçada. Assim, as tribos do norte, há muito oprimidas, iniciaram uma rebelião. A abordagem confusa do imperador Wu se corroeu a ponto de os generais, proprietários de terras e políticos, agirem independentemente para servir seus próprios interesses especiais. A longa paz que precedeu essa série de batalhas deixou as classes sociais altas, descuidadas e despreparadas. O dano era irreparável. A rebelião do Turbante Amarelo, liderada por Zhang Ju, era composta por 360 mil camponeses guerreiros. Embora os Han tenham conseguido reprimir a revolta, eles eram incapazes de recuperar o controle de seu território. Senhores da guerra surgiram e a Era dos Três Reinos começou. Preenchendo a lacuna entre a China e Roma, reinando sobre grande parte do Oriente Médio, estava a Pártia. Foi um refúgio cultural durante grande parte de sua existência. A região tornou-se um oásis intelectual,
onde pessoas de todas as raças e credos se reuniam para compartilhar os últimos desenvolvimentos de seus respectivos países. Também lucrou muito com os despojos da Rota da Seda, mas funcionava mais como uma coalizão de reinos independentes, cada um com seus próprios exércitos que podiam ser convocados por um preço. Assim como os Han, com a riqueza obtida pelas rotas comerciais, Heródoto os tornou poderosos demais para o próprio bem. Embora tenham conseguido afastar o ataque dos romanos sob a liderança feroz de Crasso, Augusto, Marco Antônio e outros, sua governança menos centralizada, em conjunto com as rebeliões camponesas, fez com que sua posição no cenário mundial fosse menos estável. O coração da Pártia foi esmagado em 226 d.C., quando Ardacere I, um grande líder dos sassânidas mais centralizados, entrou em Ctesifonte. Por mais 2 séculos, Roma não conseguiria manter sua posição politicamente instável. Por séculos, se beneficiou enormemente do comércio da Rota da Seda. Sua aristocracia adornava-se amplamente com seda, usando-a como símbolo de status e prestígio intocável. No entanto, os vizinhos de Roma, de todos os lados, lucraram muito com o mesmo comércio. Com o tempo, assim como os Han, a riqueza já não era mais suficiente para silenciar os oprimidos. A decadência política abalou as fundações do que era um império onde o sol nunca se punha. Inimigos da dinastia Han, os incansáveis hunos, aproveitaram o desmoronamento do monólito, junto com os visigodos, ávaros e eslavos, tribos que se beneficiaram de uma das mesmas trilhas que enriqueceram Roma, finalmente estavam em posição de recuperar o que havia sido perdido muitos anos atrás. Em 410 d.C., o rei visigodo Alaric desencadeou uma força germânica capaz de saquear a cidade de Roma. Embora o Império Bizantino do Oriente preservasse seu legado, o mundo em desenvolvimento alimentado pelo comércio da Rota da Seda havia superado a ordem mundial estabelecida. O período tumultuado de saques e invasões aparentemente intermináveis levou a um inverno comunicativo sombrio, cortando a outrora grande Rota da Seda em uma série de segmentos muito menos lucrativos. Isso até a dinastia Tang surgir em 618 d.C. Nas décadas seguintes, a batalha irrompeu nos corredores perdidos da região. Uma dessas grandes vitórias, Tang envolveu a derrota do Kongonato Gokturk Oriental, antigos aliados do Império Sui. Quando a poeira finalmente baixou, a dinastia Tang recuperou o controle total da bacia de Turim do corredor de Gansu, uma vital passagem terrestre de 620 milhas, bem como de Xinjiang, que estava sob o controle de várias tribos turcas com a ajuda dos Sogdianos, povo iraniano vital para a estabilidade diplomática entre ambos os hemisférios da Rota da Seda. Os Tang lutaram para reabrir todas as principais veias, tornando a Rota da Seda mais forte do que nunca antes. Infelizmente, após a queda dos Tang em 960 d.C., a Rota da Seda foi novamente fechada por 2 séculos sob o domínio do Império Song, que se encontrava lamentavelmente incapaz de controlar o corredor de Gansu. Isso é, até que os guerreiros da estepe levantaram suas bandeiras em 1206 d.C. A força de Genghis Khan e sua horda mongol era algo que o mundo nunca tinha visto antes. A expansão territorial que Roma alcançou em 400 anos foi igualada pelos mongóis em apenas 25. Este foi realmente o auge da guerra a cavalo, e o Kanato parecia estar séculos à frente de seus formidáveis vizinhos. Muitos governantes na Europa, especialmente os príncipes da Rússia moderna, perceberam a conquista mongol incrivelmente rápida como uma espécie de castigo divino. Para o oeste, entre 1207 a 1360 d.C., o califado islâmico foi silenciado e reinos até a Polônia sentiram a ira desses misteriosos bárbaros que se comportavam mais como um furacão do que um exército tradicional. No meio do século XIII, nenhum império se aproximou do tamanho dos mongóis. Impressionantes 12 milhões de milhas quadradas estavam sob seu controle e, com isso, a Rota da Seda. Pela primeira vez na história, a linha de poder cultural do planeta estava sob o controle de um único líder. Finalmente, a Rota da Seda estava em seu auge durante a presença da dinastia Yuan, catalisada pela presença frutífera do Império Mongol. Viajantes como Marco Polo viajaram pela Rota da Seda, fazendo anotações detalhadas, embora, às vezes, relatos exagerados das fontes culturais ao longo do agora lendário caminho. Relatos detalhados da jornada de Polo de 1271 a 1294 d.C. ilustram os diversos desenvolvimentos surgidos de séculos de comércio e comunicação. A partir daquele ponto, só restava descer.
O segmento na Ásia Central foi temporariamente aberto por Tamerlane em 1368 d.C., mas após sua morte em 1405 d.C., a Rota da Seda estava a caminho de se tornar uma joia há muito esquecida do passado, pelo menos pelos próximos 4 séculos. Uma das primeiras contas que sugerem a morte do comércio terrestre vem das próprias memórias de Marco Polo. Ele descreve a chegada de comerciantes negociando no Mar Cáspio. Por séculos, europeus buscaram eliminar intermediários do Oriente Médio. Houve muitos casos em que os comerciantes apenas empataram ou acabaram perdendo dinheiro até passarem pelos muitos postos de controle para a Ásia Oriental. Exploradores portugueses, como Bartolomeu Dias, se aventuraram em águas abertas, encontrando uma rota de navegação viável ao redor da África e do Oceano Índico. Essas descobertas dos séculos XV e XVI abriram caminho para o comércio oceânico, que era muito mais rápido e econômico. Dito isso, o comércio terrestre não desapareceu de repente. Há muitas histórias que sugerem um abrupto fim da Rota da Seda, como se todos simplesmente tivessem partido. Na verdade, as estradas e caminhos apenas mudaram ligeiramente e evoluíram ao longo do tempo, tornando-os irreconhecíveis para aqueles menos versados no desenvolvimento do comércio na Eurásia. De acordo com a Forbes, a Eurásia, a massa continental que contém tanto a Europa quanto a Ásia, está sendo rapidamente transformada em um único grande mercado que abrange mais de 65% da população, 75% dos recursos energéticos e 40% do produto interno bruto mundial. E suas rotas ferroviárias revolucionadas são os laços que unem tudo isso. Até o momento, existem 3 corredores ferroviários ligando a China ao resto da Europa. O Expresso Transiberiano. No norte, a Rota Central através do Cazaquistão e a Rota Sul que leva a Aktau. Segundo analistas, o transporte de mercadorias demora aproximadamente 2 semanas. As 3 potências no controle dessas rotas, que variam de antigas a meio desenvolvimento, são a China, a União Econômica Eurasiática e a União Europeia. A rede de rotas comerciais estabelecidas ultrapassa 8.850 quilômetros. A pergunta que inevitavelmente segue a divulgação dessa informação é: a Rota da Seda ainda existe? Resposta ruim para essa pergunta: tanto sim quanto não. Mesmo que essas grandes redes de comércio frequentemente sigam os mesmos caminhos das antigas rotas da seda, elas pouco se parecem com o que vieram antes. Ao longo da era moderna, o clima político, a guerra e a mudança de valor de várias commodities transformaram a Rota da Seda em um sistema muito mais complexo. Barcos, trens e grandes veículos trabalham juntos em tandem para garantir a prosperidade econômica ininterrupta. Isso é, se todos concordarem com o comércio transcontinental. A Rota da Seda foi um fulcro estratégico lendário para a China. 15 séculos de progresso não teriam ocorrido tão rapidamente sem o auxílio da maior rede terrestre mundial. Isso deu às maiores dinastias a capacidade de facilitar políticas duradouras, que, ao contrário de seus vizinhos ocidentais, supostamente ajudaram a China a se levantar das cinzas após cada falha sistemática. O problema da China, como sempre foi, é sua tendência em negligenciar mudanças externas e descentralizar o corpo governante. Isso pode ser observado na linha do tempo do último império da China, o Grande Qing. O Grande Império Qing foi fundado pelos Manchus, um povo agricultor outrora conhecido como Jurchens. Em meados de 1600, o último império ressuscitou algumas das políticas que uniram a Terra no passado. Seguindo os passos do imperador Wu, eles adotaram uma filosofia neoconfucionista e consolidaram o poder jogando um vasto jogo de xadrez geopolítico para adquirir influência sobre a Mongólia e o Tibete. Muito disso não teria sido possível sem as rotas estabelecidas há muito tempo na parte oriental da Rota da Seda. Nos próximos 200 anos, a China usaria sua parte de uma antiga rota comercial para se expandir lentamente em uma superpotência global mais uma vez. Contudo, por ser um problema constante, negligenciaram olhar além das fronteiras. Desacordos econômicos e a crise do ópio levaram à Primeira Guerra do Ópio, revelando ao mundo a incapacidade do país de igualar o poder naval mais moderno. Isso foi apenas o começo de um novo ciclo. Como muitas dinastias antes da Grande Qing, a interferência externa e um tribunal desestabilizado levaram a imensas dificuldades. Uma revolta final em 10 de outubro de 1911 levou à sangrenta Revolução Xinhai. Em 12 de fevereiro de 1912, a abdicação era inevitável, levando ao fim do último império da China. O século seguinte levou a uma revolução comunista genocida,
onde os antigos caminhos que conectavam a Rota da Seda foram usados para projetos extremos de reforma e industrialização. Atualmente, o exército chinês conta com 2,8 milhões de soldados prontos para mobilização imediata. Sua economia representa mais de 17% do produto interno bruto global, ficando em segundo lugar apenas para os Estados Unidos, e é avaliada em cerca de 18 trilhões de dólares. Muito disso pode ser atribuído à iniciativa do Cinturão e Rota da China, o produto da estrada que as dinastias Han começaram a apoiar cerca de 2.000 anos atrás. O futuro da China, mais uma vez, está incerto. Como todos os governos antes da República, conflitos com o Ocidente e uma burocracia inchada indicam que tempos difíceis estão por vir. A China ainda é um dos principais atores globais. Conquista possível graças à visão dos comerciantes do passado distante. A Rota da Seda foi responsável por um nível de prosperidade sem precedentes, mas também contribuiu para algumas das piores tragédias. Ela alimentou, e para alguns, foi a única responsável pela peste negra, uma onda devastadora que matou entre 30% a 50% de toda a população mundial, entre 75 a 200 milhões de pessoas inocentes, quando chegou ao coração de Londres em 1348. Ela alimentou a fúria do Império Mongol que, embora tenha contribuído grandemente para o desenvolvimento de inúmeras sociedades, também matou de 37,5 a 60 milhões durante a Grande Conquista. A disseminação do pó preto chinês, apesar de eliminar o feudalismo e impulsionar a agricultura, também incitou expedições militares que aumentaram as mortes por militarismo em grande escala. No Oriente Médio, a Rota da Seda auxiliou no rápido crescimento e facilitou a interdependência entre os estados. Poderia-se argumentar que, além de quanta riqueza e prosperidade foram trazidas para a região, a riqueza fortaleceu a divisão, permitindo que assentamentos inorgânicos florescessem. Até hoje, muitos especialistas geopolíticos dizem que a paz entre essas nações está quase inatingível. O desaparecimento da Rota da Seda também trouxe grandes problemas. Nações como o Iraque, um território com muito pouco para se sustentar independentemente, recorreram a atacar seus vizinhos. Embora o número de mortes de civis em tais conflitos possa ser amplamente atribuído aos Estados Unidos, sua existência é parcialmente o produto de um comércio que não existe mais na mesma capacidade, levando muitos a teorizar que as rotas da seda causaram consequências não intencionais em todo o mundo. Dito isso, a última teoria é um pouco forçada, mas explicaria por que membros de terrenos de outra forma inabitáveis recorreram a olhar para fora para se sustentar à força. Existem outras rotas comerciais que às vezes rivalizam com a lendária Rota da Seda, como as rotas das especiarias, caminhos marítimos que ligam o Oriente ao Ocidente. Muitos atribuem seu auge nos séculos XV, XVI e XVII à Era das Explorações, onde as melhorias navais mudaram o mundo para sempre. Há a Rota do Incenso, que, em seu auge, era relatada para transportar 3.000 toneladas de substância anualmente. A Rota do Estanho, embora não tão bem documentada, foi descoberta como um monólito da Idade do Bronze e do Ferro, fornecendo metais preciosos para países como Grã-Bretanha, França e Grécia. Agora, acredita-se que tais rotas foram o catalisador para algumas das maiores invenções da época. Diferente da Rota da Seda, a maioria das provas deste trajeto se perdeu. Quanto a outras rotas comerciais que desafiaram a Rota da Seda, os desenvolvimentos mais modernos serão, sem dúvida, coisas de lenda no futuro distante. O Canal do Panamá está entre estes, uma criação que se pensava ser impossível quando tentada por engenheiros do século XVI. 25.000 homens morreram construindo-o, e agora é considerado um dos melhores catalisadores de transporte, ajudando a transportar mercadorias de cerca de 14.000 navios todos os anos. O Estreito de Malaca, outra veia comercial vital entre a ilha indonésia de Sumatra a sudoeste e a Península Malaia a nordeste, fornece petróleo para a China e a Indonésia. De acordo com a avaliação de impacto ambiental o Estreito de Malaca é o principal ponto de estrangulamento na Ásia, e nos últimos anos, entre 85% e 90% do fluxo total anual de petróleo passaram por este ponto de controle, era um petróleo bruto. Finalmente temos o Canal de Suez, uma rota comercial que conecta o Mar Mediterrâneo ao Oceano Índico através do Mar Vermelho. Ele recebe cerca de 19.000 cargueiros anualmente e é um fornecedor-chave de energia para o planeta. Teoricamente, se fechado, significaria o colapso de todas as principais economias do mundo, levando muita produção a uma parada brusca.
Desde o interesse revivido no século XIX, os países têm um interesse renovado na Rota da Seda que não foi observado desde o tempo de Tamerlane. Potências orientais como China, Rússia e Índia iniciaram grandes iniciativas para dar nova vida à rede que uma vez foi doente. No Oriente Médio, os comerciantes ainda usam partes dela para abastecer as aldeias com tudo, desde produtos artesanais, especiarias e gado, até medicamentos que salvam vidas e aldeias próximas ao caminho batido. Além disso, tours foram abertos para os mochileiros ambiciosos que buscam caminhar nos mesmos passos de tantos outros, como Zanquian e Marco Polo. Nada se compara ao legado das Rotas da Seda, linhas de vida culturais que nos trouxeram um ambiente que atualmente damos como garantido. Com o agravamento do conflito global, é incerto se veremos algo parecido novamente. Os poderes que parecem ter suas próprias visões de como usar suas respectivas extensões que herdaram de tempos passados. Talvez um dia, se a humanidade conseguir resolver diplomaticamente as questões que nos mantêm divididos, possamos construir novamente uns com os outros, usando uma das maiores realizações da humanidade, a Rota da Seda. Agora veja por que a construção do Canal do Panamá foi tão mortal. Ou porque as ilhas militares artificiais da China são um desastre.